Mas e como é que você saiu? Ora, se o corpo está ali e você está vendo, você está se vendo no teto, ou observando, ou viajando, aquelas experiências que as crianças, né? Crianças não, todo mundo tem, né? Mas a gente lembra mais de quando era criança, e você pegar, deitar aqui, de repente assim, dá um negócio e você sai voando num mundo que é totalmente luminoso. E é uma aqui é escuro, você foi deitado para dormir. Nesse mundo paralelo há uma luminosidade interessante. Não tem uma fonte de luz. É luminoso, é claro, mas não tem um sol lá, não tem estrela, não tem lâmpada, não tem nada. O mundo é luminoso, sem que haja uma fonte identificável. E você viaja lá, vai aonde os seus desejos, enquanto você estava acordado, queriam ir ou queriam saber e você não tinha condições. Ora, esse é um mundo paralelo, não é esse mundo. Quer dizer, deste mundo, o seu corpo está lá como saco de batata, bem quietinho. E você está visitando outras coisas. E pior, quando você volta, você tem lembrança disso. É a projeção astral também, né, chamado. Só que na projeção astral, segundo o Valdo, tu fazes isso conscientemente através de técnica. Essas que a gente faz aqui, né, não tem técnica e tu não faz consciente, ela acontece, é uma espécie de sonho. É uma viagem astral espontânea, vamos chamar assim, né? Aí quando você vê, você se concentra bem direitinho, assim, você fica bem claro e você cria uma ideia. E aí você está aqui bem chateado, está de noite, um domingo de noite com chuva, né? E ninguém dentro de casa, pelo amor de Deus. Aí o que é que faz? Você senta ali e lembra uma festa, uma praia, um gramado, o dia que você passou no vestibular, o dia que você pediu a mão da noiva em casamento e ela aceitou. Porque pode não aceitar, né? Aceitou. O dia que você tirou o primeiro lugar no concurso, você vai para um outro mundo. Você não está aqui, você está aqui sentado, mas você está vivendo uma outra situação totalmente diferente. Tanto é, depois de 3 vezes, façam isso que vocês vão constatar. Você está bem chateado, você faz isto, é um treino. A primeira vez é difícil, porque se você está bem chateado aqui, para você criar uma situação emocional de prazer, dá uma certa dificuldade. A segunda já é mais fácil e a terceira é deliciosa e dali para frente você passa a fazer com uma facilidade muito grande. Então você sai de um extremo, de um polo e vai para o outro. É uma técnica que funciona muito bem. Quer dizer, na realidade, o que aconteceu? Que o seu corpo ficou ali pensando, começou chateado, de repente você está viajando, vendo, vivendo uma série de coisas. Você está dormindo acordado. Você nem está dormindo e nem está acordado. Você está numa hipnose leve. Quer dizer, é uma hipnose? É. Como é que aconteceu a hipnose? Quando você concentrou a sua atenção num determinado quadro. Noutras situações, você está ali, diríamos, e que está rezando isso e aquilo. Um dos grandes problemas é, às vezes, a gente se preocupar muito quando vai. Eu me lembro, eu tive muitos problemas. Lógico, desde criança, desde seminário, então eu conseguia rezar quando eu tinha um formulário. Vou rezar para o Santo Antônio, Aí eu comecei a perceber que a preocupação que eu tinha de ficar assim, ser bem honesto com o Santo Antônio, ele desviava a atenção que eu devia dedicar ao estado de leveza, diríamos assim, aquele estado vaporoso em que tu sai daquele torpor e tu te solta, e tu voa, e tu começa a ter sensação, o teu corpo vibra, tu te sentes assim como se fosse um torrão de açúcar dentro de um prato de leite. Ele vai esborroando, o teu corpo vai ficando assim, sedimentando no fundo, né? Diríamos assim, literalmente desmanchando. E tu estás assim num mundo totalmente diferente, também luminoso, em que tu te sentes tão leve, tão pleno, tão solto, tão isso e tão aquilo. Quer dizer, tu estás em que mundo? Tu estás no mundo espiritual, que não é exatamente esse mundo. Ora,
Como é que eu vou fazer nesses mundos agora? Por causa disso o conhecimento é importante. Eu sei que quando eu chego nesse grau de vibração, diríamos assim, a minha consciência, ela está no estado, veja bem, isso não depende de estudo, não depende de raça, não depende de idade, não depende de gênero, isso está diríamos, na característica de cada pessoa. Porque tem índio que é analfabeto e faz isso magistralmente. Tem pessoas muito simples que também nunca leram um livro e também fazem isso. Quer dizer, isso é uma capacidade que tu vais desenvolvendo. Ao natural você demora muito mais tempo. Quando você tem orientação e você busca o conhecimento, dizer, chega muita gente aqui e diz, acontece isso assim, assim, Juliano, eu quero saber o que é isso. Por que vocês estão aqui? Vocês não estão aqui por acaso, chegaram aqui, vieram olhar os meus crespos e os meus cabelos, meus olhos azuis. Vocês vieram aqui porque isso aqui é um assunto que tem alguma coisa a ver com você. Ou intriga, ou você tem alguma coisa para perguntar ou para discutir. Quer dizer, este assunto em você causa movimento. Olha, por que está causando movimento? Esse causar um movimento, ou uma curiosidade, ou uma raiva, ou, sei lá, uma atração, um desejo, é exatamente aquilo que faz com que algumas pessoas, é a mostra prática de que você tem alguma coisa em você que os conhecimentos, diríamos, humanos, as religiões, com isso que se prega no público, são insuficientes para você. Você está buscando alguma coisa a mais. Se perguntar para qualquer um de vocês aqui, mas o que é que tu queres a mais? A maioria, se for honesto, vai dizer, não sei, mas eu sei que tem. Eu não sei, mas eu sei que tem. Mas tu acha que tu podes te concentrar assim, entrar nesses mundos espirituais? Como é que se faz isso? Eu não sei fazer, mas eu sei que dá para fazer. Essa situação significa o quê? Que você tem uma fome de alguma coisa que você não sabe onde está, mas está em algum lugar. E que ela existe e que você consegue chegar lá. Quando, como, também não se sabe. Mas é alguma coisa que reside dentro de nós. E aí se faz a célebre pergunta, né? Mas e por que nem todas as pessoas são assim? Nem todas as pessoas são assim, aí não tem uma explicação muito lógica. A explicação mais lógica, que eu acho, a mais racional, é a que dá a explicação que os espíritas dão. Ninguém é obrigado a aceitar, mas eu gosto muito dessa teoria. Eu não sou espírita praticante, mas eu leio e lá tem muita coisa muito interessante. Nós, como as crianças, estamos aqui numa escola. É uma maneira, diríamos assim, é um paradigma que ajuda a gente a entender. Se nós somos crianças que estamos entrando agora no jardim de infância, no pré, nós temos uma longa estrada de degraus, que são os anos subsequentes, para nós ir assimilando desse conhecimento que é praticado e que está à disposição hoje nas escolas, para ir adquirindo esses conhecimentos. Dá para fazer tudo de uma vez só? Vamos dizer que você seja dono da faculdade, e a sua faculdade é uma escola muito grande que tem desde o jardim de infância até a pós-graduação, até o nível de mestrado ou doutorado. Como você é dono da escola, e agora você tem um filho de 7 anos, você tem poder de chegar lá e dizer para o diretor, olha, eu tenho um filho, a escola é minha, eu quero que ele venha para a 10ª fase de Direito, ou de Medicina, ou de Engenharia. Adianta? Ora, se a criança tem 7 anos, não adianta você colocar ele na última fase da faculdade. Ele não vai entender nada. Então deixa ele fazer bem o pré, depois faz os 4 aninhos de primário, depois os 4 aninhos de ginásio. O que está acontecendo agora? Que ele está expandindo a cabeça dele para entrar no 2º grau, para entrar numa universidade e chegar no final do curso e dizer, olha, eu sei fazer isto. Se nós tivermos para o ser humano essa visão,
Então, nós poderíamos dizer que cada ano dessa escola aqui, de quantos anos agora? Dá 7, com 5, dá 12 anos. 12 anos com mais o pré, 13 anos, puta, bastante, né? 13 anos de escola. Que em 13 vidas você tem condições de ir galgando. Como nós ainda não estamos no 13º ano lá, ou seja, na fase de graduação, estamos na fase de graduação ainda da faculdade, qualquer curso, nós estamos numa fase que nós já temos autoconsciência de nós, que já estudamos no ginásio, estamos no 2º grau, no começo do 3º grau, então nós temos consciência disso, temos autoconsciência. E sentimos aquele desejo de galgar os degraus que faltam. Esse desejo, esse conhecimento de que eu estou terminando o 2º grau, que eu vou entrar no 3º grau e eu estou me preparando para passar no vestibular, é isso que vocês estão sentindo. É isso que os trazem aqui. Você sabe já, é uma espécie de auto-percepção. Então você já se percebe, você já sabe, que você pode saber mais. Você é autoconsciente, você já tem consciência de você mesmo. O que é um nível apenas humanos. Os outros níveis, vegetais e animais, têm isso também, mas em menor quantidade, ou menor percepção, vamos chamar assim. E esse saber que você já fez uma série de degraus e dá uma série de conhecimentos que, se eu perguntar agora, o que você lembra, não sei, lá de qualquer assunto? Aqui, friamente, você vai dizer assim, olha, nada. Mas se você começar a entrar no assunto, começa a vir uma porção de insights mentais, como se você um dia já soube disso. Só que agora, onde é que estava esse saber que estava, assim, diríamos, adormecido, tinha poeira sobre ele? Em algum lugar virtual da nossa consciência. Ele está ali. Por que é que a gente precisa, sozinho, você poderia fazer isso? Poderia. Só que você vai demorar muito mais. Por que você vai demorar muito mais? Porque você não tem referencial. A necessidade de nós, né, nesse andamento, nesse progresso, nessa subida, termos sempre referenciais. Não tem como você evitar o polo positivo e o polo negativo, não dá. Você não pode ter simplesmente o observador. Para que haja o observador, tem que haver alguma coisa que está sendo observada. Também não apenas existe o observado passa a existir no instante em que há um observador. E o Deepak Chopra, o Fritz Jokapa, o austríaco, né, aquele teórico de física quântica, é teórico de física, ele diz assim, sem o observador, nenhuma partícula subatômica existe. Sem o observador, o mundo não existe. A escola só existe quando tem aluno. Quando não há aluno, existe escola? Não, desaparece. Nós estávamos falando ainda há pouco ali com a Zilda, lá no lugar que eu nasci, lá no Alto Vale, diminuiu a gente, tem pouquíssima gente, tinha uma escola reunida com 136 alunos, hoje tem 6 alunos. E aí passa o ônibus da prefeitura e leva eles para o Rio do Sul, para a cidade. Acabou a escola. O rio, que era grande, agora é pequenininho, secou. A estrada, que era larga, agora está miúda. O que é que houve? Houve uma transformação, quer dizer, pouco, lógico, a maneira de nós vermos, mas é a percepção que a gente vai tendo das coisas e isso é a autopercepção. Você está se percebendo, quer dizer, eu notei isso. A Zilda, lá na terra dela, que é uma terra muito bonita, ali em Tubarão, você sabe do que vem, né? Tubarão é Tinhorão, era um cacique indígena que morava ali, é verdadeiro, isso é histórico. Um cacique indígena, e para o pessoal, os imigrantes, subiu pelo rio Tubarão até Braço do Norte e lá para cima, né?
E o Tinhorão era bravo, ele cobrava um pedágio, todo mundo tinha que pagar. E aí todo mundo dizia, tá, vamos lá para a Laguna. Para ir para a Laguna tem que passar aquele rio. Aí dizia, mas tem que levar o tributo do Tinhorão. Esse Tinhorão foi passando, né? Tinhorão, tinha Tubarão, até que chegou em Tubarão. Está percebendo como o uso foi, é que nem Portucale, né? Lembra lá das nossas aulas? Portucale, Porto, o Porto Branco, Cali. Portucale se tornou uma região do Império Romano em que o latim foi evoluindo, de Portucale deu Portugal e deu a língua portuguesa. Quer dizer, esta é a evolução, é essa transformação que ocorre com nós. Mas notem lá, para que essa transformação ocorra, tu tem que ter sempre um referencial. Ninguém faz isso sozinho. O Bento tem uma aliança de ouro ali. Tem mais alguém que tem ouro que é... Tá? Pergunta ao Sérgio também, o Sérgio é grossa. Agora, se alguém conseguisse, veja bem, não olhe para a aliança do Sérgio com os olhos, com os seus olhos. Imagine, cada um agora imagina ser a aliança de ouro do Sérgio, ou uma aliança de ouro qualquer. Se você fosse aliança, ou fosse uma barra de ouro, e você se auto-perguntasse, qual é o valor que eu tenho para mim? O que é que o ouro iria dizer? Nenhum. O ouro para o ouro não vale nada. O ouro tem valor pelo seu referencial. É o referencial que cria o valor. Pergunte para um diamante. Mas veja lá, não olhe com os seus olhos. Seja o diamante. E aí pergunta-se, qual é o valor que eu tenho para mim? E o diamante iria chegar à conclusão que ele, para ele, não vale nada. É a referência. Cada um de nós que está aqui, se nós perguntarmos para nós mesmos, dizer assim, Juliano, qual é o valor que tu tens? Para ti. Eu, para mim, não valho nada. Eu não valho nada. Qual é o valor que eu possa ter? Com a referência que eu possa criar, com a teia. Se eu, na teia, for um foco de energia forte, eu distribuo a energia para os demais pontos. Aí eu posso dizer assim, eu sou participante. Qual é a maior virtude que nós podemos praticar? A participação. É estarmos ali. Tem uma festinha lá no seu bairro, vai lá na festinha, se comunique. Entre dentro daquela teia. A família está reunida ali. Mas estou falando da abobrinha, vai falar abobrinha também. Tu te torna um nó na teia. Tu te torna o quê? Um participante. Aquela pessoa que está ali dentro fazendo, reunindo a sua energia. Se o diamante conseguir fazer isso, ele tem um grande valor. Se ele não fizer isso, ele está isolado. Ele para ele, não tem valor absolutamente nenhum. Então, dentro dessa escala evolutiva que nós estamos seguindo, o que é que nós vamos buscar? Alargar a cabeça. É ter uma cabeça o mais larga, lata, né? Assim, lata no sentido de larga, possível. Nós falamos aqui já algumas vezes que nós temos, a nossa mente é uma espécie de funil. É um funil. Tem todo o conhecimento cósmico, lá desses vários mundos paralelos. Estes conhecimentos, essas energias, elas caem aqui dentro dessa borda larga. Só que a borda vai afunilando como um funil. O que é funila? Os nossos preconceitos. Isso não pode. Não, isso não está certo. Isso aí, eu não consigo fazer, eu não entendo aquilo. Esses pode, não pode, é possível, é impossível, vão afunilando esses conhecimentos de tal forma que aqui embaixo eu fico do tamanho que realmente eu sou. Olha, eu não acredito naquilo, eu não aceito aquele outro, Deus me livre daquele partido, aquela religião, aquele tipo, não gosto. O que você está fazendo com isso? Funilando.
Quando você diz que não gosta de uma pessoa, quem é que perdeu? Você. Você cortou um pedaço do todo. Você se isolou de um pedaço do todo. Se você se isola, você pegou a teia da vida e fez um corte. Você está sem conexão. Como é que a gente chama a pessoa que consegue se conectar? Amor incondicional. Amor incondicional. Ah, eu gosto de todo aquele pessoal que mora na África, que mora na Rússia, que mora nos Estados Unidos. Mas olha, eles são terríveis. Paciência, eles são o que eles podem ser. Eles não são melhor do que... E eu os aceito. Ah, mas então vai morar lá. Tem uns negócios aí bem interessantes, né? Eles pegam aqueles caras que estão roubando o Baturel, são aquelas crianças, principalmente lá no Rio de Janeiro. Aí o pessoal pega, bate, chega a polícia e prende. Aí tem um grupo lá que diz, oh, não faça isso com eles. Aí o pessoal que está prendendo diz, então leva ele para a tua casa. Leva ele para a tua casa. Todo mundo já viu isso, né? Putz, é uma terrível de uma ignorância. É uma ignorância que não tem tamanho isso. Por que é uma ignorância? Porque se fosse eu, naquele contexto que aquela pessoa está vivendo, eu estaria fazendo a mesma coisa. Foi o contexto que criou aquilo. Bem, mas o que nós vamos fazer com ele? Vamos dar condições para a cabeça dele se abrir, ele criar as condições e se elevar daquele nível. Todos nós aqui já vimos isso, né? Às vezes você está passando assim num determinado local, ou você está num local, e chega uma pessoa assim bem humilde, via de regra, mal vestido, aquela situação assim bem angustiante, e ele diz, uma moeda, ou paga um prato de comida. Se puderem, deem. Mas observem, estas pessoas, eles despencaram daquele nível que nós chamamos de nível humano. Eles já não se classificam, não se sentem mais como seus iguais. Eles já olham para a pessoa assim, para cima, como se a pessoa a quem ele está se dirigindo fosse uma semidivindade e ele está aqui de joelhos pedindo ajuda porque ele já não se considera mais humano. Ora, e olha que isso é muito comum, gente, as pessoas se despersonalizarem, se desumanizarem, elas se sentem muito mais próximas do mundo animal do que do mundo humano. Eles têm culpa disso? Claro que não. Vamos dizer que hajam, né, umas pitadas aí diríamos, de vagabundagem, de preguiça. Provavelmente tem umas pitadas, mas não é o essencial. O essencial é o contexto em que essa pessoa vive, e esse contexto cria aquele tipo, diríamos assim, de auto-percepção. Olha que isso é profundo, de auto-percepção. É como ele se percebe, como eles se entendem no grau em que eles se colocam. E aí é a grande questão, nós temos que criar condições para que essas pessoas dêem um salto. E a melhor forma que existe, faça o amor incondicional, ajude. Quando chegar alguém pedir assim, me dá um prato de comida, se você puder, não lhe fizer falta, dá. Mas ele é um vagabundo. Até que o dinheiro estiver na minha mão, a responsabilidade é minha. Quando eu passo para alguém, a responsabilidade passa a ser dele. Ele vai ter que dar conta disso, ser responsável por isso. E você, o que é que você recebe? Você recebe seiva dessa teia viva que são todos os seres vivos que nós participamos. Se você perceber bem isso, eu tenho uma consciência assim mais... Você está, no fundo, alargando a sua maneira de ver. Ou seja, você está passando do vestibular para o primeiro, para o segundo, para o terceiro ano. Há um crescimento. Esse crescimento vai tornar o quê?
você é mais apto para ter esses conhecimentos, não só esses, outros. Todos os conhecimentos são interessantes, não tem nenhum conhecimento que faça, diríamos que seja nocivo. Depende da utilidade, a utilização que você vai fazer deles. Todo tipo de conhecimento. Esse tipo de conhecimento está exatamente nessa inquietação mental que cada um de nós que estamos aqui temos. Veja, é uma inquietação. Essa inquietação, você poderia dizer assim, não, mas eu venho aqui porque eu quero, eu podia também não vir. Claro, claro que você podia não vir. Só que tem um problema seríssimo nisso, pelo qual você vai ter que dar conta. Tem uma parábola que, no Evangelho que diz assim, Jesus pegou um cara lá, assim, um cara bonito, deu 5 talentos. Pegou outro, deu 3 e para outro deu 1. O que deu 1 enterrou, o que deu 2 multiplicou, deu 4, o que deu 5, o que recebeu 5 multiplicou por 5. Quer dizer, você poderia ficar em casa? Você poderia ficar em casa. Mas o problema é que você ficando em casa tem uma coisa que é terrível na vida da gente, que é preguiça vicia. E preguiça mental mata. Preguiça mental mata. O que é preguiça mental? Preguiça mental é aquele hábito que você tinha uma vez de querer saber as coisas, de ler, de buscar. A forma de você buscar conhecimento é em muitas formas. Eu sempre preferi ler, estudar, mas não é a única e talvez até nem seja melhor. E quando você tinha aquilo, você notou que você estava crescendo, você tinha de 15, 16, 18, 20, 25 anos e você estava desabrochando para um mundo totalmente diferente, mais largo. Seria mais ou menos como você entrar num palco que de repente as cortinas, né, se abrem e o palco vai ficando iluminado, que é a vida. E você vê lá embaixo uma pilha de cabecinha, todo mundo olhando para você. Você está ficando importante na vida. Você está crescendo dentro de uma... Quando esse palco vai se iluminando e as cortinas vão se abrindo, você tem muita generosidade. Todo mundo é sumamente generoso. É a época que a gente faz as maiores loucuras, né? Casa, vem os filhos, tu trabalha o dia inteiro, tu corre de noite, né? E fica para cá, e fica para lá, e pega aquela criancinha no colo, olha que coisa bonita, né? E todo mundo é sumamente generoso nessa fase. Se você não aproveitar essa generosidade para criar, assim, digamos, um sentido de vida, e você começa aí a se contentar com aquelas coisas que vão acontecendo, e mais uma, se você valoriza as coisas pequenas, você se habitua a viver preocupado com coisa pequena. E na vida, ao invés de você ser um desbravador, você se torna um bombeiro, apagando fogo todo dia, tirar a febre da criança, apagar a luz. Você fica acostumado a fazer aquilo e a sua cabeça vai ficando do tamanho das suas preocupações. Isto é preguiça mental. Preguiça mental é quando você se habitua a ficar do tamanho das suas preocupações. Eu fui professor, pai do Tony também. Tem mais gente aqui, né? Como é que você percebe o professor? É um bancário também, se bem que o bancário é um pouco melhor. O professor pensa do tamanho do ordenado que ele recebe. Ele nunca compra um carrão, ele compra um carrinho. Ele tem uma casinha na praia do tamanho do ordenado que cabe dentro do ordenado dele. Ele tem o estilo de vida, tem o clube, os amigos, o tamanho da renda. Notaram isso? Eu vejo isso em mim. Se eu tenho, toda a minha vida está dentro do tamanho da renda. E se eu fizer besteira, eu vou ficar devendo, mas eu não tenho de onde tirar. Né? Menos quando se casa com um fazendeiro. Daí mas a nossa cabeça tem uma tendência muito grande a ficar vadia. E se você ficar da cabeça vadia, só resolvendo os problemas que vão acontecendo, dentro de 2 ou 3 anos, você não volta mais a estudar.